eu gostaria de abordar a imigração de uma das suas vertentes. A imigração é um dos casos em que há causas da sua existência e ela própria traz consequências e causas para outras consequências. Então eu gostaria só de abordar a imigração numa das suas causas, que é a falência das empresas em Portugal. O governo Sócrates lançou-se numa campanha de apoiar, estruturar, apoiar os seus amigos, a sua clientela e estruturar a economia de uma forma a torná-los a maioria. Isso fez com que houvesse um grande descontentamento por parte dos empresários que foram postos de fora e teve como consequências o fecho de muitas empresas que foram à falência, principalmente pequenas e médias empresas. Isto começou logo no primeiro mandato de Sócrates como primeiro-ministro. Depois, a economia, como em muitas áreas, mas principalmente a economia, é só dar um empurrão. Depois, é muito difícil travar esta bola de neve. As consequências começaram por aí. O país começou a vestir todo de preto, começaram a haver empresários que se consideravam protegidos e apoiados, outros que não. O descontentamento começou a ser grande, começou a dar causa à imigração. Quando damos por ela, as falências são de empresas, pequenas e médias empresas principalmente, são em grande número. E a imigração também vai aumentando, porque quando as empresas fecham, não há como encontrar trabalho. Então, num país pequeno como o nosso, aquelas empresas protegidas não abrangiam toda a população que ia ficando desempregada e possivelmente os que iam ficando desempregados também não tinham talvez as cores preferidas dos protegidos e tudo foi indo em crescendo. Depois veio o governo que está atualmente e não se preocupou com o número de falências de empresas, pequenas e médias empresas, que estava a acontecer. Mas preocupou-se em diminuir a despesa do Estado, que estava enorme, muito superior à receita do Estado, e que era necessário travar e diminuir. Então, se por um lado tínhamos empresas a falirem, e por outro lado começou a sair gente também da função pública. E isso fez com que a imigração portuguesa fosse cada vez mais acentuada, ao mesmo tempo também a saída dos imigrantes que estavam em Portugal, porque a crise instaurou-se. A responsabilidade deste nível de imigração é principalmente nesta vertente. As outras
são importantes, também têm a sua quota parte nesta imigração, mas principalmente esta foi, na minha opinião, a grande causa. A imigração é um fenómeno que sempre foi uma característica da sociedade portuguesa, mas o grande problema, porque é que nos preocupamos tanto com a imigração atualmente? Porque ela está a atingir níveis galopantes de saída de pessoas, principalmente de pessoas qualificadas, com qualificação superior, pessoas que vão encontrar muito melhores condições de vida nos países onde elas são absorvidas, portanto, as que são absorvidas, porque outras há que não conseguem, mas isso é assim, não é? A grande maioria consegue instalar-se, consegue adotar um novo país e é muito difícil, portanto, fala-se muito que estes jovens depois voltarão. É bom, é uma atitude de esperança, mas é um bocado querer ter esperança, porque a nossa experiência diz-nos, nós somos um país de imigrantes, e houve uma altura em que até tivemos estrangeirados, que são portugueses, que emigraram, encontravam melhores condições, tornaram-se... E depois houve em Portugal uma altura em que acharam por bem ir buscá-los para a sociedade. E como foi que a sociedade os recebeu? Com a qualificação, com a classificação de estrangeirados. Porque eram já pessoas diferentes dos da sua idade que tinham ficado em Portugal. Porque tinham uma outra mentalidade que os que estavam em Portugal não queriam aceitar. Queriam provocar reformas estruturais que os que estavam em Portugal achavam demasiado avançadas para pôr. Cria-se um abismo, cria-se um fosso entre os que vão e ficam lá fora uns anos e os outros que cá ficam. E esse fosso vai prejudicar e vai fazer com que eles percam a vontade de voltar. Pronto, acabou.